Gente, leiam, porque eu passei por tudo aquilo e dói. Eu odeio entrar numa reunião que vira outra reunião. A minha grande questão de fazer uma boa apresentação não é você sair de lá com uma tese definida e defendida. É você abrir espaço para negociação. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, curte, comente e compartilha. Essa semana eu trouxe uma convidada super especial que tem muita história para contar. Ela já esteve aqui antes, né? Só que quando eu trouxe ela aqui antes, a gente falou sobre inteligência artificial. Hoje não vamos falar de inteligência artificial apenas, vamos muito além disso. E já para vocês estão acostumados com a minha voz, não é IA, tá? A minha voz está ruim mesmo, mas estão aqui firme e forte para trazer um conteúdo bem legal, porque eu particularmente sou apaixonado por esse tema, né? Todo mundo sabe o quanto eu adoro analisar dados, e a minha convidada já esteve aqui em janeiro do ano passado, e retorna com uma ótima notícia. Eu fiquei muito feliz, que é a Karina Piva. Karina Piva, ela é uma especializada em análise de dados, storytelling, né? Convido vocês a assistir o episódio contando a história dela, a biografia dela, que é bem legal. Mas hoje ela veio aqui para falar de um lançamento que vai acontecer muito em breve, agora nesse segundo semestre, que é o lançamento do seu livro, né? Exatamente, além dos gráficos, porque a gente vai muito além. Exatamente, então seja muito bem-vinda mais uma vez, as portas estão sempre abertas aqui para você. Obrigada. Eu queria agradecer, vocês que estão aí, todo mundo que também já assistia pode curtir, compartilhar e comentar, né? Não precisa ser só os novos. Aproveito para falar que o Cláudio foi excelente o ano passado, ele descobriu coisas que nem eu lembrava sobre mim mesmo, então realmente o podcast faz sentido de assistir. E eu tô muito curiosa para saber o que ele preparou hoje, porque eu não faço a menor ideia do que ele vai me perguntar. Agora lascou que a régua subiu, então vamos lá, que responsa. Bom, Karina, primeiramente eu quero falar que eu tenho muito orgulho de ter sido seu aluno no MBA de inteligência artificial e admiro muito conversar com pessoas extremamente inteligentes e, graças a Deus, todos os nossos convidados aqui têm conversas muito inteligentes e é muito gostoso esse tipo de bate-papo. Hoje a gente vai falar então sobre o seu livro, Além dos Gráficos. Primeiramente, parabenizar, porque você é a primeira mulher autora de um livro de uma editora super importante, premiada, várias vezes premiadas, né? A editora, eu ainda não. Mas em breve será. Então, eu fico muito feliz por essa conquista, por tudo que a sua história também representa. Eu acho que é uma conquista muito importante, não só para você, mas para as mulheres de uma forma geral. Então, parabéns. A gente merece ser reconhecida, né? Bom, primeiro ponto, ficou louca depois de escrever um livro? Não, eu já era, né? Eu não gosto muito de usar a palavra louca porque ela é associada muito às mulheres, né? Que a gente perde a cabeça. Mas eu diria que o meu jeito espontâneo e irreverente, ele ficou mais acentuado depois que eu comecei a escrever o livro. Gosto assim. Então vamos lá. Só para a gente relembrar um pouquinho a história, a Piva, ela tem na sua trajetória algumas empresas, algumas participações em empresas muito relevantes, como a 99, a Uber, o iFood. Então, novamente, convido a conhecer a história dela, porque é bem legal essa trajetória. E essa trajetória é o que deu origem agora muito, né, ao livro, que vem além dos gráficos, o storytelling, né, além dos gráficos, que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a importância disso. E eu acho que esse episódio de hoje vai ser uma grande lição de vida, não é só para você que é empreendedor ou gestor, que a gente utiliza isso muito no mundo dos negócios, mas eu falo que analisar os dados além dos gráficos é uma lição de vida. É uma lição de vida. Aproveitando que você fez o gancho,
do que eu vivi, né? 99, Uber, iFood, também tem as empresas a qual eu presto consultoria e outras startups até menores que eu participei. Todas elas são parte e conteúdo do livro. Todas anonimizadas, ou quase todas. Por quê? Porque fazer um livro com conceitos aplicados em casos hipotéticos que são lindos, maravilhosos e tudo dá certo, já tem um monte. E não funciona, né? Ou melhor, mesmo os métodos que eu trago lá, os frameworks que eu trago lá, não funcionam. Eu já aviso você que não... Eu vou colocar lá, e eu vou colocar o caso que dá errado, eu vou colocar como é que a gente tentou corrigir. Então, ele nunca é aplicado em 100% da sua forma, mas ele com certeza usa fatos reais, né, experiências que foram se encaixando para fazer meu jeito de pensar. Por que que eu enlouqueci? Porque eu achei que era só trazer o que estava na minha cabeça, era só escrever. Não é tão simples assim, né? O que é muito interessante na sua prática é ver uma pessoa de tecnologia que todo mundo fala da tecnologia, que a inteligência artificial vai substituir o ser humano, e você consegue trazer uma linguagem dentro da metodologia, da tecnologia, a humanização. Porque dentro desse escopo, a gente sabe a importância do ser humano, né, em fazer a interpretação, em fazer a análise, fazer o senso crítico, os questionamentos, né? O quanto isso é relevante para um desenvolvimento de negócio, principalmente nos dias atuais, onde tudo isso precisa ser feito de uma forma acelerada. Cada vez mais. E com cada vez menos recursos, né? Ou, no caso, cada vez mais recursos, né? Porque a IA é muito recurso. Quando eu falo recursos no aspecto... Humanos. Exato, que traz um impacto financeiro, né? Então, eu acho que é muito legal, porque a forma como você trata o mundo dos negócios, principalmente, eu acho que traz um equilíbrio muito interessante, que realmente é o conceito ideal do uso da tecnologia como um grande aliado, mas não tomando as decisões, né? Não adotando a estratégia, né? É um suporte, não como um decisor. E aí, já entrando nessa esfera, você traz dentro do seu livro, né, um ponto de vista bem interessante que eu particularmente, eu sempre fiz isso de uma forma um pouco intuitiva. Até estou curioso para sair o seu livro, que eu acho que eu vou aprender muito, porque o pouco de spoiler que você deu já nas suas redes sociais, no LinkedIn, e acompanhando algumas entrevistas, que agora você tá chique, dando entrevista no Brasil inteiro, né? Porque alguém me indicou uma ótima assessoria de imprensa. Então, que é o seguinte, né? As pessoas têm um hábito no mundo do negócio e se preocupa muito em trazer os números, em trazer os gráficos, em trazer o cenário, mas sem um contexto, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos assistindo, né? Qual que é o conceito que a Piva traz dentro desse livro e dentro do mundo dos negócios. Perfeito. Storytelling com dados, então o nome do livro é Além dos Gráficos, para falar de storytelling com dados, como usar isso para embasar decisões. Hoje todo mundo, como você disse, joga os dados lá e fala, yes, agora vai dar certo e a gente vai chegar onde a gente quer. Só que a gente não tem tanta facilidade em lidar com os dados. A gente, historicamente, como ser humano, compartilha histórias, né? Uma das coisas que eu menciono no livro é o Yuval Harari, que é o antropólogo que escreveu Sapiens e Nexus, que é uma breve história da informação, e ele comenta: a informação compartilhada são histórias, né? A gente criou uma ideia de nacionalidade brasileira sem nunca conhecer as pessoas que moram do outro lado do Brasil, entendeu? E a gente ainda assim se chama de brasileiro, todo mundo fala, é o jeitinho brasileiro, né? Então isso é uma história compartilhada. O que a gente precisa criar antes de colocar qualquer dado, de colocar qualquer gráfico, é uma história compartilhada. Então, você tem que trazer o contexto do que você está vivendo ali, não só da sua vida, mas de como isso conecta com a vida do outro, né? Você não fala para sua mãe a mesma explicação do que você faz do que o colega da escola ou da faculdade e para o seu priminho de 10 anos. Então, cada um deles está recebendo a mesma história de uma forma adaptada,
com informações diferentes. E quando eu falo informações, qual que é o aprendizado, um insight que você teve para comunicar aquilo daquela forma? Porque para minha mãe eu falo assim, eu trabalho com análise de dados, para ela significa pouca coisa. Agora se eu falo para você que eu trabalho com análise de dados, já vem toda uma formatação de pessoa que você disse, tecnologia. Como vocês podem ver, tecnologia com uma outra camada aqui. E quando eu falo para o meu primeiro de 10 anos, eu pego os bloquinhos e monto, eu falo, é isso que eu faço, entendeu? Eu uso uma representação visual, porque nem eu sei explicar, né, de verdade, para uma criança o que eu faço. Então, a ideia de quando a gente está comunicando é trazer esse contexto adaptado com aprendizados para trazer uma recomendação, né? No dia a dia, numa conversa normal, eu explicando quem sou eu não tenho nenhuma recomendação para fazer. Mas ninguém trabalha para conversar, né? Só no café, ali. Mas, Exato. Em geral, o que eu quero fazer para você... Olha, Cláudio, eu pensei aqui no cenário do seu podcast, tá? Eu tive essas ideias porque eu olhei na internet como as pessoas estão fazendo e a minha recomendação é que a gente mudasse um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá, ou eu ficasse do lado direito porque meu cabelo fica melhor desse lado, entendeu? Então, eu trouxe dentro de um contexto, de fato isso aconteceu, tá, gente? O meu aprendizado foi alguém por trás das câmeras tirou foto e usei informações que não são dados puros, mas para uma recomendação e tomada de decisão. Então, isso é a simplificação do que a gente quer fazer. Só que esse contexto, beleza, você pode pôr inteligência artificial, a máquina para fazer, né? Já que a gente estava falando um pouco de usar como ferramenta, mas ela nunca tem o seu contexto como um todo. Ela tem um contexto que alguém embutiu do mundo inteiro. Mas na empresa a gente sabe que tem uma pessoa que precisa ser convencida de um jeito diferente, entendeu? A gente sabe da nossa própria história, do que eu aprendi Uber 99 e iFood, que dá para comparar. Isso é impossível eu fazer um downloading completo na máquina hoje. Não sabemos o que o futuro nos espera, né? Mas hoje, esse contexto ele precisa ser mapeado por um humano, entendeu? A inteligência artificial vai fazer o PPT mais bonito do mundo, com os dados e gráficos melhores, vai fazer análise super rápida. Mas quais são as suas premissas? Quais são os seus insights? Quais são as suas hipóteses? Entendeu? Ela, basicamente, a inteligência artificial, apesar dela aprender sozinha, ela vai dando um Ctrl+C, Ctrl+V nas coisas que ela já viu, né? Ela vai replicando probabilidades. Ela não é disruptiva, né? Ela até é, né? Ela às vezes fala uns absurdos. É demais, né? Mas enfim, então pensando num contexto de trabalho, de ser humano ou de como é que as empresas se movem, às vezes as ferramentas são... você vai automatizar um tanto de tecnologia e o negócio não anda tão rápido quanto a sua tecnologia. Porque é isso, você tem vários negócios agora, um ano atrás, não era assim, viu, Cláudio? Agora ele é um workaholic, trabalha 12 horas por dia, entendeu? Não consegue responder mais WhatsApp porque está muito ocupado. Então você sabe melhor que ninguém o quanto dessas decisões você não consegue automatizar. O quanto da sua comunicação estratégica ela precisa ser embutida de inputs seus antes, certo? Então, de forma não resumida, o que eu quis dizer é que a gente sempre vai precisar de um contexto nosso, um aprendizado e hipóteses, né, nosso assim, do time, né, das pessoas, para uma recomendação ser nossa. Você não deveria copiar e colar o que alguém te disse sem nenhum filtro, né? Mas o que eu acho interessante na sua história é essa mudança gradativa que foi acontecendo, porque a visão que você tem hoje não é a mesma visão que você tinha quando você iniciou. A primeira que você iniciou foi a 99, né? Não é a mesma visão. Então, o que é interessante é ver essa evolução que foi acontecendo. E isso eu acho que é o grande valor dessa história, porque o que eu vejo dentro da sociedade é as pessoas criando convicções e morrendo com elas, né? E eu acho que tudo na vida você tem que questionar, você tem que se perguntar, né, o tempo inteiro, se questionar por que as coisas são assim, entender o que deu certo, entender o que deu errado, e ir buscando um caminho que realmente funcione melhor. Não que não tenha funcionado bem, mas é a questão do aprimoramento, porque o aprimoramento, ele muitas vezes ele vem de uma forma dolorosa, né? Quando não deu certo, eu preciso mudar. Sim. Mas eu acho super legal quando a pessoa faz as coisas, vê que está dando certo, mas poderia ter sido mais fácil, ou melhor, ou mais efetivo, ou com resultados até, né, mais acentuados, né? Então eu acho que é muito bacana ver isso, e eu acho que
É por isso que o seu livro se torna atraente, porque conta muito dessa jornada. Então, eu acho que vai criar muita identificação com o público de uma forma geral, por causa disso, porque vai mostrar um pouco dessa evolução, né? Se você já errou muito, no livro você vai ver isso também, entendeu? Porque você pode falar até no aprimoramento, mas já deu muito errado, entendeu? Eu, como estagiária na 99, em 2013, com certeza, assim, fiz muita coisa certa, dashboards muito úteis, nada bonitos, mas muito úteis. Mas eu também me comunicava muito mal, eu era estagiária, né? Então, assim, eu era muito apegada aos dados. Se as pessoas estavam vendo os números, elas não tinham o que questionar. O meu chefe, que ele era praticamente COO das operações, a gente tinha uma reunião, segunda de manhã, com todos os gerentes regionais. Então, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste, né? E a reunião era para fazer o plano da semana. A gente olhava corridas, olhava cancelamento, olhava a taxa de aceitação, alguns números ali. E ele deixava, no começo ele fazia todos os dias, depois ele começou a fazer de segunda-feira e deixava eu, a grande estagiária, fazendo os outros dias, porque era para acompanhar os números. E eu nunca vou me esquecer que teve uma queda muito grande no número de corridas em uma das regiões. E eu perguntei assim, ó, pro gerente, e o que aconteceu? Bem impositiva, né? Sendo que eles eram muito mais seniors. Aí eles, não, veja bem, Karina, é que, sabe o que é? Ontem a gente foi muito bem, então não dá pra ir muito bem todos os dias. Aí eu falei, lógico que dá, nenhum número aumentou. Aí ele, aumentou o cancelamento. E aí eu, tipo assim, a pessoa não consegue interpretar o próprio dado. E eu fui, assim, mais enfática e aí... Obviamente, não usei a forma mais construtiva de trazer uma recomendação, né? A gente tinha aqui um ambiente ali com vários gerentes em que eles poderiam coletivamente criar recomendações com base nos números que a gente tinha, né? E não era de fato o que acontecia, porque eu estava tão presa aos números e eu tinha tão pouco conhecimento da estratégia, afinal eu era estagiária, que acabava por se perder, eu acabava sendo uma cópia e cola de números. E aí você falou de se transformar, esses dias caiu no meu Spotify randomicamente, aquela música Metamorfose Ambulante, eu falei, é isso, sou eu. E não é necessariamente só porque eu melhorei, mas rola uma adaptação com o mundo e com a sua posição, o que eu não sei se é bom ou ruim, né? Mas a gente sabe que para sobreviver no mundo corporativo, você tem que seguir determinadas regras e navegar de formas diferentes. E a comunicação estratégica e a comunicação com stakeholders, com líderes, com pares, fica cada vez mais importante de ser bem feita, sucinta, né, alinhada às expectativas de todo mundo, para não falar você não entender bem e assim por diante. Eu me lembro que quando eu trabalhei em empresas de cultura europeia, eu senti um impacto muito forte foi em relação a isso, aos modelos tradicionais, daquelas reuniões intermináveis, com um monte de informação, gráficos e dados, mas que não serviam para nada. Fala, o que eu faço com tudo isso? Né? Isso é muito comum nas empresas europeias. Hoje, essa mentalidade está começando a mudar, porque principalmente o europeu ele tem um aspecto tradicional, mas ele também tem um aspecto ali de agilidade, né? Otimizar. Ele tem reunião, tem hora para começar e para terminar, né? E também. No horário. A coisa funciona, né? Então, você sente essa modernização dentro desse processo de análise, mas ainda eu vejo que está muito distante desse mundo ideal. Porque na teoria é muito lógico o que a gente traz, né? Os dados, se criar uma história e você fundamentar com os dados, você inverter esse papel, você não trazer os dados, você primeiro traz a história, traz o pitch, traz todo o conceito e depois você usa aquilo para fundamentar e tem N benefícios em ser assim. Sim. Quem trabalha na área de vendas já tem isso mais enraizado, por isso que eu falei que eu já fazia de uma forma mais de instinto mesmo, né? Por quê? Porque o vendedor, ele já nasce assim, qualquer produto que você vende, você tem que ter uma história por trás de convencimento. Então, ele já se utiliza dessa história, ele vende a história, ele vende o conceito para depois vir com característica de produto, com as outras coisas. Você diz. Exato, deveria, né?
Mas normalmente os bons vendedores eles já têm isso, mas de uma forma muito intuitiva. Não é dessa forma tão bem didática que a gente possa aplicar e aprimorar, né? Tanto é que muitas vezes carece na apresentação depois das características, como é que eu apresento, como que eu transformo isso no encantamento visual, aí tem outros... Eu não vou falar de nada disso, que fique claro. Outros fatores, né, envolvidos. Mas o que é interessante aí que eu queria chegar o quanto as empresas, você percebe que as empresas estão já sinalizando isso, de que assim não basta ter só dados, e sim, como que eu consigo convencer, né, por meio desses dados, né? Então, eu vou usar até um termo meio chulo aqui, um exemplo chulo de uma coisa que eu usava muito em treinamento de vendas. Eu falava assim, vendas é o seguinte, não adianta você vender um telefone pro cara, né, e falar assim, ó, aqui tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, se o cara não sabe, você não tem para quem ligar, você não sabe para quem ligar, se você não consegue transformar a ligação, aquele recurso que ele vai ter em uma aproximação, em facilidade de comunicação, então assim, os objetivos têm que ser vendidos, né? Então, se você não entende aonde você quer chegar e para que aquilo serve, eu não vou me movimentar. Então, assim, você sente que existe já um movimento muito forte no empreendedorismo, nesse tipo de cenário de, assim, primeiro, vamos criar a estratégia, depois olhar para os dados? A resposta objetiva é não. Quer dizer, não vejo isso de forma coletiva. Mas eu só queria fazer um parênteses para fazer uma piada que quando você falou um número, eu me lembrei daquela propaganda 32244 Quem é da minha geração, da sua geração vai saber. Que sabia exatamente para onde levar, o que fazer e qual era a aproximação com o seu cliente final. Então é isso, é um número que faz 20 anos que eu ouvi e eu me lembro até hoje, né? Que loucura. Mas voltando para o tópico importante aqui, né? As empresas, elas entendem que a comunicação não está boa, entendeu? Mas eu não tenho certeza se elas sabem que é porque elas colocaram o burro na frente dos bois na frente do capim, enfim, essa analogia. Então, a proposta da inversão estratégica, que é o que eu estou provocando no livro, que inclusive eu falo, gente, vocês querem fazer gráficos bonitos, fazerem comunicação visual de uma ideia que vocês já têm? Cara, eu faço uma lista de 4 livros lá dentro que as pessoas têm que ler, que eu falo, não é o meu livro que você vai ver isso, tá? Porque justamente eu quero fazer essa provocação de, gente, a gente precisa pensar. Exato. Entendeu? Tem empresas que chegam até mim propondo, vamos fazer um treinamento de storytelling, ou vamos... Mas as pessoas, elas estão mais, quando elas me chamam, elas estão numa visão muito mais focada em... as pessoas não interpretam os dados direito ou não falam os dados direito, não tá vendo o caminho de começo ao fim. Tá pensando especificamente, já que eu tenho uma apresentação com 40 slides, como é que esses slides ficam bons? Como é que a gente entende esses slides? Como é que a gente comunica esses slides? Então, não é pensar na história. Eu tive um cliente especificamente que tinha um treinamento gerencial, né, para uma parte já upper management, do time, que era assim, olha, a gente tem um objetivo de conseguir um orçamento interno maior, só que o meu time precisa melhorar nessa comunicação. Então, a dor de quem está lá em cima eu não quero mais gastar tempo fazendo as pessoas entenderem minha estratégia. Eu quero que o time do meio, né, quem está aí de, né, coordenador, gerente, até head, assim, eu quero que essas pessoas tenham um arsenal de ferramentas para que elas me comuniquem logo de cara, para que eu não tenha que ser o decisor, para que eu não seja o gargalo. Então, essa inversão não é associada ainda a storytelling com dados. A palavra é estratégia. E aí o pessoal acha que, sei lá, coordenação, gerência ainda não é dono da estratégia, né? O pessoal ainda é ferramenta, exato, ainda é, né, peças do xadrez ali que já foi montado. Enquanto, na verdade, se você tem uma coordenação, uma gerência que consegue fazer recomendações porque eles estão vendo os números lá embaixo, então, você chega lá em cima com uma coisa mais filtrada e estruturada.
Você não precisa mandar voltar. Você não precisa ficar, sabe assim, ajusta, pegar um PPT e ficar colocando quadrados amarelos. Aqui você tem que escrever isso, aqui você tem que escrever isso, aqui você tem que escrever isso e as pessoas só preencherem. Então, acho que essa inversão estratégica de dar o poder para os humanos, porque as pessoas são contratadas para pensar, ainda tá começando a vir agora, porque a IA tá obrigando as pessoas a tomarem de volta esse lugar. Mas eu vou te provocar um pouquinho. Uhum. Você acredita que com a nossa estrutura educacional, né, com a nossa estrutura não só de educacional, mas comportamental, esse processo não se torna difícil? Ele é ensinável depois de um certo tempo? Porque sem uma base educacional? Porque assim, eu falo muito sobre isso, né, a importância da pessoa utilizar o raciocínio, a pessoa pensante. Que a gente sabe que é o que move, é o que traz a estratégia, e é o futuro, né? Porque o resto da tecnologia, de certa forma, está aí, né, para substituir, né? Mas a gente tem um modelo de educação que não estimula o raciocínio. A gente tem um modelo de educação que você tem que aceitar de que as coisas são assim, aceita que é assim e você não pode questionar muitas coisas, né? Como que a gente transforma crianças, adolescentes que não tiveram uma educação baseada no senso crítico, no pensamento analítico, na matemática, na análise dos dados, né? Pelo contrário, a maioria, quando vê números assim, fala, ai meu Deus, né? Quantas vezes eu não cheguei com números lá, com KPIs, vamos entender aqui as coisas, as pessoas só falta arrancar os cabelos, né? Então, como transformar isso no aspecto corporativo, depois de uma bagagem, né, anterior que não tem esses fundamentos? Então, são coisas treináveis, assim, são coisas simples da gente colocar em prática? Assim, nada é... Às vezes tem coisas que são simples e não são fáceis, essa não é nem simples nem fácil. Mas eu acho que é possível. Eu genuinamente acho que tem coisas que não se aprenderam na infância, na adolescência, que você pode começar a ver na faculdade, ou você pode começar a ver na vida adulta, e as pessoas começam a absorver isso de uma forma ou outra. Eu acredito na humanidade. Eu também. Por que eu digo isso, tá? Eu vou primeiro dar exemplos de vida real que eu vi isso acontecer, e depois falar de um movimento que eu vejo o futuro fazendo, tá? E aí, para começar, eu vou colocar a culpa na minha classe pedagoga. Então, eu sou formada em pedagogia. E durante o curso de pedagogia, em que eu tenho que dar aula para o ensino pré-escola, né, até o ensino fundamental, primeira série, primeiro ano, enfim, eu não aprendo a dar aula de matemática. Então, os cursos têm uma base muito fraca. Eu tinha feito engenharia na USP, estava fazendo um curso de pedagogia e falava, meu Deus, obviamente um pedagogo não consegue começar a passar a questão de matemática de um jeito que ele gosta, porque ele não vê isso também. Ele não sabe fazer assim. Obviamente tem faculdades melhores e piores, mas isso é uma premissa, né? Quem estuda pedagogia, você conhece algum pedagogo que gosta de matemática e fala assim, nossa... É difícil. Então, é a premissa ele é de humanas, né? O que a gente chama de humanas, como se as coisas não fossem transpostas. Exato. Então, existe esse quê aí de a gente começa já não sendo incentivado, e ainda assim, eu tive a mesma aula de matemática que você no primeira série. E eu e você, a gente gosta de números e vários dos nossos colegas não. Então, não dá para culpar exatamente. Eu tenho pessoas que fizeram exatamente a mesma trajetória e não têm a mesma facilidade que eu. Então, esse já é meu argumento que não é só uma questão de educação. Pensando em por que eu acho que as pessoas podem aprender. Meu assistente, que foi meu assistente por bastante tempo durante a minha empresa, ele fez escola pública no interior do Ceará, numa cidade de 8 mil habitantes, em que o professor de geografia ele só tinha visto uma vez, tá? E o menino, ele falava, eu não gosto de matemática. No final, como ele era meu assistente de trabalho com dados, ele fez todo o relatório da Ambima junto com a gente, ele validava os textos e estava lá porque ele teve um engajamento e uma motivação para aprender aquilo. Eu acho que as pessoas não aprendem ao longo da vida, porque é isso.
elas não são incentivadas a pensar. Eu tenho certeza que o seu time, que você sentou e colocou os KPIs, eles ficaram interessados. Porque você deu poder para eles. Enquanto eu dou poder para as pessoas criarem, né? Quando eu dou o poder das pessoas serem donas das coisas, elas têm mais interesse do que elas terem que só desdobrar, ouvir e dar por correto. Tá? Eu penso como você, eu sou um entusiasta também da humanidade. Uhum. Acredito que todas as pessoas podem aprender qualquer coisa, tudo aquilo que eles quiserem. E concordo com a sua tese. Eu colocaria um que a mais, porque quando as pessoas começam a entender a magia por trás dos números, né? Eu lembro que quando eu era diretor de uma grande multinacional, e eu tinha mais de 100 profissionais fazendo uma gestão à distância, né? E eu lembro que quando eu participava das reuniões, apenas analisando os números, eu sabia exatamente os pontos, todos os pontos fortes, todas as fraquezas, tudo que o dia a dia, como que era, até a questão comportamental que poderia estar acontecendo, porque os números falam. Essa que é a grande questão, os números falam. Então, assim, eu percebia que o engajamento vinha por meio disso. Opa, como que os números conseguem relatar tanto a nossa realidade e tanto trazer esse poder de convencimento, né, dentro de uma estratégia? Porque quando você coloca números, principalmente quando você está fazendo um planejamento, você está baseando muitas vezes em cenários passados, né? Mas uma empresa que ela trabalha com inovação, ela não pode ter esses parâmetros. Ela tem que ter ela tem como base, mas ela tem que ter parâmetros distintos para poder serem alcançados, né? Sim. E como que você traz esse tipo de cenário? Aí você tem uma análise de dados externos que vão te trazer para aquele cenário. E aí é um outro fato relevante, que eu acho que você traz isso no seu livro, que é assim, primeiro, quando a gente vai fazer uma apresentação numa grande empresa, que muitas vezes o gerente vai ter que apresentar um projeto para um C-level ou para diretores e tal, como é que funciona? Às vezes, logo no início, você já tem barreiras, porque você começa a querer trazer todo um contexto para justificar onde você quer chegar e nisso você esbarra em uma série de questões. E você traz um ponto que eu concordo, que é assim, se você não tiver muito cuidado, às vezes uma informação inconsistente você mata tudo. Exato. Né? Sim. Porque perde a credibilidade naquilo. Se uma coisa já não faz sentido, tudo aquilo já é condenado, né? Sim. Então, até por um aspecto estratégico e também de atenção, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa forma de apresentar, de uma forma também resumida, né? Não é uma apresentação com 80 slides, então menos é mais também, eu acho que isso é fundamental. E principalmente trazendo também um outro capítulo aí do seu livro, que é assim, a sua audiência. Você está falando com pessoas distintas, apresentando da mesma forma e trazendo percepções diferentes de cada um deles. Sim, muito difícil. Você trouxe muitos assuntos de forma muito completa. Eu acho que eu quero pegar só um gancho. Você falou sobre inovação e os dados. Uma das coisas que eu trago bastante no livro é essa afirmação de a gente não tem dados, ela é impossível nos dias de hoje, tá? Com a quantidade de... A informação que você pode vir de um banco de dados perfeito, super estruturado, assim como pode vir de eu contar quantas horas você gastou na sua agenda, assim como pode ver de puxar quantos clippings, né, quantas coisas me referenciaram. Tipo, então, que não são necessariamente números objetivos. E aí traz uma segunda camada que é todo número é subjetivo. Então, os dados falam, mas eles podem falar basicamente aquilo que a gente quiser, tá? A gente sempre diz, né, números torturados contam o que você quiser. Não é isso que eu sugiro no livro. O que eu digo é, já que eu estou propondo uma inversão estratégica, quando eu escolho os dados que eu vou medir, então, eram as corridas, cancelamento, taxa de aceite, etc., eu tô direcionando para um comportamento. Se eu fosse trabalhar com o número de novos usuários, por exemplo, é outro comportamento que eu estou pedindo.
eu consigo ver com certeza em cada uma das cidades quem que está indo melhor naquele comportamento que eu escolhi, tá? Mas não em outros. Então, quando a gente define as métricas e o indicador, a gente define o comportamento que a pessoa vai ter, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente, em geral, releva. Em que, na hora que a gente escolhe um dado, ele não é objetivo. Ele sempre está atrelado a uma decisão de negócios, a uma decisão estratégica. Então, não tem como eu ver todos os números do mundo para absorver todos os comportamentos. Então, a gente faz uma seleção e a gente escolhe para onde a gente vai direcionar aquele esforço. Dito isso, chegamos numa reunião em que a gente já sabe que a estratégia é aquela, que a gente já sabe que os indicadores são aqueles. Tá? Em geral, ela é uma reunião composta por, sei lá, 3, 5 pessoas, no mínimo, né? Vamos pensar numa reunião aqui mais... você pode ter o CEO, o diretor de operações, o cara de vendas, não sei quem que você quer. E se você está falando de um assunto para todos eles, você não tem como transformar o seu conteúdo único para cada um. Mas você tem que descobrir quem daquela pessoa na sala vai ser a decisora. Porque às vezes o CEO está lá, mas ele está lá para forma, entendeu? Quem vai decidir é o CEO, que está pensando no investimento de operação e você está trazendo um dado de, nossa, vou mudar minha operação assim, a gente vai investir em abrir novas lojas em tais lugares. O senhor não está nem aí, a estratégia sendo seguida, quem vai ter que reportar de volta é o CFO, o COO. Então, ele está pro forma ali. E isso a gente tem que ter ciência antes de entrar numa reunião, entendeu? Aí você descobre, sei lá, que o COO, o filho está doente, gripado pela 15ª vez no ano, entendeu? Como é que você acha que ele vai receber as notícias? Então, é completamente diferente você chegar e falar, sua estratégia está errada num dia que ele está mal-humorado porque não dormiu à noite, entendeu? Versus você chegar com a sua estratégia está errada. Então, o jeito e como você vai estruturar para comunicar essa situação, essa complicação, essa resolução, muda de dia para dia, não é só a pessoa. Então, o que aquela pessoa está se importando agora? Se esse COO está pleiteando a vaga do CEO porque ele vai sair, ele está preocupado com a estratégia como um todo. Agora, se esse CEO está preocupado em quem vai ser o sucessor e você está nessa, ele está preocupado com outra coisa. E aí você fica, mas Karina, como é que eu vou mapear tudo isso antes de fazer uma apresentação, sendo que eu tenho que fazer 10.000 apresentações? De fato não vai, mas como eu disse, os dados vão e vêm ao longo do tempo. Você vai participar, quando você entra numa empresa é horrível, porque você não sabe ninguém, mas depois de ter passado 6 meses na empresa, você já sabe toda essa estratégia e essa dinâmica. Então você vai começar a fazer as coisas de forma intuitiva. O framework que eu trago no livro é para você fazer o primeiro passo, é para você conscientizar de como é o método de que você faz isso, para você trazer para a mesa e falar, nossa, se eu tivesse que preencher esse papel, porque a minha proposta é que você escreva no livro, porque ele tem página em branco para você escrever, tá? Você escreva no livro, você vai lá para sua reunião e fala, estou entendendo. E aí você vai trazer a sua mensagem. Então, a mesma mensagem que eu falei lá do contexto, do insight, etc., ela vai sendo adaptada. E minha principal dica nesse momento é, independente de quem esteja na sala, nunca, ou melhor, preferivelmente, não abra o PPT quando você começar. Tá, as pessoas estão na sala, quando tem um PPT, elas já estão prontas para mexer no celular, entendeu? Elas já estão, já sei sobre esse assunto, hoje é a arte de vencer. Já perde o interesse. Exatamente, você deixa lá todo mundo no escuro, porque você vai chegar, gente, hoje a gente vai falar desse contexto, que a gente tem esse insight, você tem um exemplo aí que eu sei que você guardou na manga, desse contexto para falar desse insight, para fazer essa recomendação. Então a pessoa já sabe, começo, meio e fim. Você mesmo disse, na sua experiência, que você viu muitos números que não sabia para onde ia levar. Então agora, na hora que eu abrir o primeiro slide com um número, você já sabe onde eu quero chegar. Você torna um negócio interessante logo ali no começo. Né? Exato. Então eu não sei se eu respondi todas as suas perguntas, porque você falou de muitas coisas e eu tentei fazer uma memória aqui por dedos. Não, sim, eu só queria aprofundar um pouquinho mais essa questão da metodologia de apresentação, porque... O pessoal acha que tem que fundamentar e tem que cercar por tudo que é canto, tal, não posso deixar uma ponta solta, mas não necessariamente para você vender uma ideia, você precisa trazer tudo isso, você não precisa fechar todas as pontas, você traz o conceito, uma vez o conceito indo para frente e depois você pode ir amarrando essas pontas, você não precisa fazer tudo ali, ao mesmo tempo.
Acho que a Exato. ideia é um pouco dessa, né? A ideia é. E aí para deixar claro, além dos gráficos, é um livro para influenciar decisões. Ou seja, você tem stakeholders, upper management, você quer influenciar essa galera, ela não tá no dia a dia. Entendeu? Então, diferente de você analisar suas hipóteses, que você sim vai fazer uma lista de 20 coisas e tentar olhar 20 gráficos e etc., que idealmente não virem PPTs, sabe? Eles virem um documento, eles virem um aprendizado coletivo, né? Então, quando você vai chegar, quais são os top 3, 4 argumentos que justificam a minha recomendação? Então, se eu vou recomendar para você que você tem que abrir postos de carregamento em Itu, Barueri, São Paulo, sei lá onde, porque você tem uma empresa de carregamento de carro elétrico, tá? Eu não preciso trazer, olha, eu analisei os shoppings, eu analisei os concorrentes, eu analisei a geografia, eu analisei não sei o que lá. Ah, o ponto principal hoje é que é muito caro. Olha, São Paulo, Jundiaí, Barueri, já não lembro as cidades que eu falei. Elas têm a rede trifásica, que é uma questão super grande para eles, tá? Então o primeiro argumento que eu já sei que vai vir de rebater, mas vai sair caro. Mas esses lugares têm infraestrutura. Então não importa que eu analisei todo o resto, porque esse é o argumento principal, de dá para fazer. O segundo argumento como é que eu sei que vai ter movimento? Aí sim. Eu pesquisei rodovia, pesquisei pedágio, preciso falar tudo isso? Eu falo, não. Somando todas essas informações, a gente prevê um volume de veículos de tanto. Entendeu? O número não vai estar ali batido na vírgula, entendeu? Porque eles não precisam saber, eles querem saber a dimensão, eles querem saber se você pensou direito, entendeu? Então eu tenho 2 slides e já justifiquei e abri aí as minhas redes de carregamento elétrico, entendeu? Tá abrindo uma rede de carregamento elétrico na esquina da minha casa. Não dessa empresa, mas de uma outra empresa. Porque é isso, os carros são elétricos hoje. Mas tem 2 cenários aí que são enraizados, né? O primeiro é uma cultura muito enraizada, talvez até de gerações que foram criados dentro dessa filosofia que a mídia mesmo traz, tudo que é o segurar a audiência, né? Uhum. Acho que vai segurar a audiência trazendo vários pontos e deixar o diamante para o final, né? E hoje não é assim, a gente tem que trazer o diamante no início. A gente é né? ansioso. A gente tem que trazer isso pro início até para ter atenção, para ter né, tudo aquilo que vai movimentar o seu projeto, né? E a outra coisa também que eu vejo, que às vezes uma pessoa mata, às vezes ela tem conhecimento, ela está bem fundamentada, mas ela não está segura. E aí dá uma sensação de que tudo aquilo passa a ser um achismo. Né? Esse posicionamento na reunião. E também tem muito disso, né? Eu acabei de falar alguma coisa nesse sentido. O pessoal usa muito pouco, mas o quanto? O que é muito? O que é pouco? Eu acho que as pessoas, eu acho que esse conceito do menos é mais, eu acho interessante porque o pessoal simplifica também demais. Não é simplificar o conceito, é você usar as palavras certas no momento certo, mas que traga o desdobramento, né, para que gere as perguntas. Porque a pessoa faz uma apresentação, você tem que fazer tão perfeito para não gerar perguntas, para não gerar Quanto dúvida. mais pergunta, não vou dizer melhor, mas se as pessoas estão perguntando, não no sentido não é de inquisitor, objeção, e sim de interesse, exatamente. Né? Pô, se a pessoa quer saber mais, ela quer saber como ela vai implementar, quando ela vai implementar, quem que ela tem que pôr nesse projeto. São perguntas diferentes mas e esse número aí, de onde veio? Porque essa é a pergunta que me dá nervoso, entendeu? Me dá já um frio na barriga de lembrar quando eu tinha que passar por isso. Porque, aí você disse, porque eu errei nisso. Eu já trouxe muitos slides com 15 coisas escritas para explicar e justificar de onde estava vindo aquele número. Enquanto nem sempre é isso que eu preciso fazer. E aí no menos é mais, você traz slides de anexo, porque a gente sempre tem alguém que quer ver mais coisas, e você fala, vou te enviar, tá? E quando a gente pensa também no menos é mais, tem o Yuval Harari no livro dele, Nexus, ele fala assim, sabe quando você chama a pessoa para ir, sei lá, no aniversário de alguém, aí a pessoa fala, sabe o que é? Porque eu não vou poder ir, porque a minha filha tá gripada, e aí não sei o que lá. E aí aquela desculpa fica vazia, entendeu? De repente você para de acreditar, e é o que você disse de as pessoas sentindo
que precisam mostrar tudo para mostrar que sabem. Exato. Enquanto, na verdade, se você fala, foi mal, não vou poder ir, ponto, é menos pior do que você fala, tá bom, que pena, né? Pelo menos é como eu me sinto, e ele explica lá assim, a ciência por trás disso. Então, a confiança de uma pessoa vem e aí não dá para aprender assim, eu não vou ensinar, não sei como ensinar, é um grande desafio, mas aí a gente pense, se você pensou nisso e você fez o seu trabalho, entendeu? Mas aí no seu livro você dá uma dica de como fazer isso usando o princípio MESSE, é isso? Falei o MESSE. Achar você... Porque uma das coisas que a gente faz quando a gente está filtrando, tá? Quando a gente, né, pensa... Então, o livro começa explicando que a storytelling é as nossas barreiras mentais para os dados. No segundo, a gente fala dessa audiência. E no terceiro, a gente está falando sobre como eu priorizo e escolho meus argumentos. Porque uma coisa é organizar, outra coisa é priorizar. O primeiro ponto é organizar. O que cobre tudo? E é esse princípio MISSE, que é um princípio de consultoria, que vem lá da McKinsey, dos anos 60, em que a gente usa até hoje, que é trazer coisas que são mutuamente excludentes e coletivamente exaustivas. O que isso significa, né? Então, se eu colocar... vocês vão lembrar da escola. Alunos que jogam futebol, alunos que jogam vôlei, entendeu? Aí tem os alunos que jogam futebol e vôlei. Então a gente tem algo que se sobrepõe. Isso é ruim, porque eu não consigo tomar decisão com esse meio termo. Então eu preciso colocar esses dois separados. Então, alunos que jogam futebol e não jogam vôlei, alunos que jogam os dois, alunos que jogam só vôlei. Só que isso não está completo. E as pessoas que não jogam nada? Ou nenhum desses dois esportes? Então você tem que pensar em dividir esses mundos para você poder dizer para as pessoas que você analisou todos os cenários. Mesmo que o cenário seja um grande outros, tá? Porque um grande outros eu intencionalmente selecionei e deixei essas pessoas de fora. Porque se você não coloca, as pessoas acham que você esqueceu. E aí se você esqueceu é ruim, porque aí já é igual um furo no número, é um furo na sua análise. Entendeu? Então, essa é uma dica. Só que o principal é você priorizar. E aí tem uma matriz famosa da General Electric que eles trazem... eu fiz a minha adaptação porque ela ficou melhor na vida real depois do que a deles. Eu explico lá a original no livro, vocês leem o livro e veem a original e a referência, achem na internet. Mas a minha, basicamente, é pensando em impacto e relevância. Eu vou selecionar desses argumentos já que estão organizadinhos aqueles que têm mais impacto e relevância para aquele cenário, aquele contexto. Os mesmos podem ser reorganizados se tiver uma segunda discussão, entendeu? E aí, se você já deixa ali bonitinho os seus post-its, depois é só trocar de lugar. Você sabe que você falando um pouquinho sobre tudo sobre o livro e tal, me veio agora um exemplo muito prático de como isso está mudando o mundo dos negócios e está começando a mudar a mentalidade, principalmente do empreendedor. Claro que guardado as devidas proporções, mas você pega, por exemplo, o programa Shark Tank Brasil. Normalmente, quando uma pessoa tenta vender uma empresa, ela quer falar tudo que é bom dela, tudo, ficar aquele negócio longo, para chegar nos finalmente e tentar agradar e não vai funcionar. E o Shark Tank, ele está trazendo essa metodologia, né? Você tem 2 minutos para conseguir passar sua mensagem. É ali que você vai dar chance de ter um investidor ou não no seu negócio, né? Sim. De certa forma é a mesma coisa, né? Você tem um pitch ali que você tem que utilizar para essa construção, porque senão a chance daquilo se tornar boring, né? Com o tempo é muito grande, né? Que é o princípio de trazer esse momento de chegar na reunião primeiro e sumarizar o que vai ser dito, é o princípio do pitch. Aqui um pitch de vendas, um pitch de elevador, um pitch de empreendedor, cada um tem suas características. Mas achei ótimo que você trouxe esse exemplo, porque eu trago um exemplo do Shark Tank no livro. Que legal. Você não sabia disso? Não sabia. Achei que Falei, olha, ele sabia disso. Isso foi sorte. Foi sorte. Tem um Shark Tank específico que eu vou mencionar no livro, que eu acho ele lindo, perfeito e maravilhoso, porque ele representa isso. Ele representa começo, meio e fim. Então, ele fala exatamente o contexto
E aí ele traz quais foram os aprendizados, no caso, os dados que mostram que o contexto é relevante, para falar, olha, Sharks, eu preciso disso, disso e disso. E aí os Sharks, eles partem o quê? Eles não falam você está errado, porque tem várias vezes quando eles fazem bagunçado, nossa, eles começam a sabatinar a galera e falar, não sei o que seu negócio está fazendo, não sei isso. Eles já chegam assim, olha, eu acho isso muito caro pro que você está me oferecendo de potencial, mas e tal coisa? Tipo, a minha grande questão de fazer uma boa apresentação não é você sair de lá com uma tese definida e defendida. É você abrir espaço para negociação. É a pessoa poder te fazer a pergunta de, legal, eu não posso te dar tudo isso, mas e tal coisa, serve? Porque é isso, gente, trabalhar é negociar o tempo todo, entendeu? Não é vencer, apesar de ser a arte de vencer. A arte de vencer é quando você consegue, de fato, levar essas coisas pra frente, né? Tipo, que seus projetos não fiquem parados, engavetados, em que você não saia triste de todas as suas reuniões, mas você fala, caraca, tá, as coisas estão chegando em algum lugar, podem não ser exatamente para onde você quis, mas, né, vai fazendo aquele caminho sinuoso na direção, pelo menos. Você sabe que quando eu fiz as aulas de MBA, e você foi uma das aulas que eu mais gostei, foi a sua, né? Não eu à falo toa, sem parar. Não à toa, você foi a única que eu convidei para estar aqui. Que assim, eu achava que sabia tudo sobre KPI, até você aparecer na minha vida e falar assim, não sei nada sobre KPI. E me abriu muito a mente sobre isso, né? E ainda tem algumas coisas que eu ainda tento entender, né? Mas isso é para outro bate-papo, que são a questão dos gráficos, a importância da escolha correta dos gráficos também e tal, né? Então, por exemplo, o que o pessoal mais utiliza é o pizza, e você fala, o pizza não é legal, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho também da importância de não só trazer o conceito, esse conceito que a gente está falando, mas depois você também não passar vergonha ali na hora de trazer os gráficos, né? Para além dos gráficos, então além dos gráficos significa preparar o seu terreno para que você vai ter um gráfico. Gente, vai ter um gráfico, vai ter um dado, tá? Os números estão ali no meio. Eu vou contando todo esse processo e colocando dados no meio, tá? Só para vocês não acharem que virou só a história. E aí, o último capítulo, né, de conteúdo do livro é o de gráficos. Eu deixo nessa ordem justamente por isso. E como eu disse, tem uma série de autores que são melhores que eu para se aprofundar em como fazer bons gráficos. Mas eu basicamente resumo que gráfico de barra e linha vai resolver 90% dos seus problemas. 80%, talvez. Mas então, se você escolher os KPIs, os indicadores, os números corretos, você tem eles ao longo do tempo, dividido por grupo, por segmento, de alguma forma que você consiga demonstrar aquilo que está feito. Você sabe que a análise que chegou para decidir as escolas de ensino integral do Brasil até 2035 só tem gráficos de barra e linha, tá? Ensino integral no Brasil até 2035 foi feito por uma consultoria que só usou esse tipo de gráfico. Mas é alguma coisa voltada para neurociência, alguma coisa assim? A visualização, a interpretação muda? Muda. Muda bastante. A gente está muito acostumado, a gente consegue dimensionar alturas muito mais rápido do que a gente consegue dimensionar áreas. Então, quando você vê infográfico no jornal, lá com bonequinho grande, bonequinho pequeno, aquilo distorce completamente o quanto que a gente considera do que é os tamanhos. Inclusive, isso já foi falado num livro também de 1964, que é o Como Mentir com Estatística. Inclusive, eu trago isso na aula lá do MBA. Ele já mostra como dessas proporções. A linha, a gente sabe na nossa mente que linhas trazem continuidade. Não é à toa que as crianças fazem conectar os pontos com linhas, tá? Então, são duas coisas que são muito comuns e fáceis pra gente. Então, não é que as pessoas têm preguiça e por isso elas colocam barra e linha. A questão dá para você melhorar isso, né? Usar as cores certas, a ordem certa, uma indicação do que você quer dizer. Põe pontilhado, não põe pontilhado, etc. Eu me aprofundo em alguns, né, em 2 exemplos de a hora certa de usar barra, a hora certa de usar linha, para você não se confundir. Mas basicamente é sobre isso que eu falo de gráficos. Tá? Eu deixo para escolher gráficos de uma forma mais completa e complexa,
para pessoas que se aprofundaram nisso. E faço esse ode ao fim do gráfico de pizza, porque, gente, quando você chega uma pizza na sua mesa de jantar, você fica assim, ó, meia hora olhando para escolher qual que é o maior pedaço. Não é? É fácil. É fácil. Não. Então, quando você chega lá, você não consegue. Se não tiver corretamente ordenado, você também não consegue. Aí, em geral, fala, mas o pessoal coloca porcentagem. Se eu tenho os números, eu não preciso do gráfico. Então, resumidamente, eu faço a ode e a morte ao gráfico de pizza. Não, mas é bem interessante, porque são fatores que a gente não para pensar. Sim. A gente muitas vezes pensa na forma estética do negócio e não pensa na forma funcional, efetivamente, do negócio. Né? Eu quero embasar minhas decisões, eu quero tomar decisão em cima. Se eu quero fazer um pitch de vendas, um slide, sei lá, entendeu? Se eu sou a Apple apresentando um novo iPhone, obviamente eu estou me preocupando com a parte estética, porque as pessoas estão tomando decisão para comprar um iPhone de forma emocional e não com base em dados. Vamos trazer um exemplo? Vamos trazer um exemplo. Para tentar traduzir para a audiência aí. Não tem prática, gráficos o exemplo. Na prática, como... O que eu acho curioso é... Você me pediu um exemplo para a gente poder discutir isso. E eu acho engraçado que eu acho que eu te mandei uns 5 exemplos diferentes. Que eu fiz baseado em 5 empresas diferentes, de coisa que eu trabalhei, de coisa que eu ensinei teórico, de consultoria que eu fiz. Porque essa sensibilidade é tão comum, entendeu? Da gente ver... Não é necessariamente que faltam as coisas, que faltam as informações, em geral todo mundo tem na cabeça delas. Elas só não foram ensinadas a viver naquele processo de comunicação. Mas sabe por que eu te pedi um exemplo, para trazer esse exemplo? Para que quando a gente fala dentro do bate-papo, parece uma coisa complexa de se pensar. Mas quando a gente traz o exemplo, as pessoas vão ver o quanto é simples. Pessoal, hora da aula. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo iFood, que é uma empresa que todo mundo conhece, né? Então é diferente de pegar uma empresa de mercado financeiro, que às vezes as pessoas não sabem algumas terminologias, tudo. Então esse eu acho que é uma realidade que a maioria vai se identificar, vai entender o exemplo e vai entender de uma forma mais didática os fundamentos disso, né? Pode passar a tela, por favor. Só para deixar claro, esse exemplo do iFood ele é feito com números hipotéticos, eles não representam a realidade, e ele é feito de uma vivência que eu tive anos atrás, uns 4, 5 anos, já faz um tempo. E ele foi, de fato, baseado numa reunião que eu vivi, tá? Porque a dor o iFood está basicamente em todos os lugares ao mesmo tempo, o tempo todo, igual aquele filme lá. Mas, se você for para a cidade do interior do Ceará, de onde vem meu assistente, não tem iFood. Por quê? Porque eu tenho o telefone do tio da pizza, entendeu? Só tem o Zé que entrega hambúrguer aqui. Nossa, para comer um japonês, uma vez na vida, outra na morte. Você acha que chega comida japonesa lá? Então, como que o iFood penetra nessas cidades? Aí o ponto era justamente, as cidades pequenas não têm oferta. Tá? E aí, pequenas... O que é pequenas, né? Exato. É pequenas 8 mil habitantes, 10 mil habitantes, 50 mil habitantes? Porque é isso, né? É um número que não é fácil de mencionar. Você pensa... Para quem está em São Paulo, qualquer cidade vira pequena, né? Exato. Ai, o Rio de Janeiro, cidade pequena. Então e outro... Ai, bati de novo aqui. Outro exemplo que acontece de um outro projeto, tá? Toda vez que a gente coloca um restaurante novo na lista do iFood, então quando você abre lá e clica em restaurantes, os pedidos são concentrados nas pessoas que são mais preparadas, ou que são mais vendidas, ou que são mais alguma coisa. E aí a gente costuma ouvir isso, só que pode passar aí. O que a gente deveria ouvir era... Cidades pequenas são as cidades com menos de 50 mil habitantes. Gente, é muita cidade, tá? 50 mil habitantes é um número grande, assim, para uma cidade. E aí, somente 20% dos restaurantes têm oferta, ficam abertos. Porque o tio da pizza, entendeu? Eu falo, todos os meus clientes já me ligam das 5 às 9. Eu não vou abrir o iFood porque ele me atrapalha ficar lá o bagulho apitando, entendeu? Eu ganho menos, então...
eu meço por indicadores escolhidos do que significa pequeno e do que significa oferta. Então, se eu escolhesse oferta como quantidade de horas abertas, é outra coisa, entendeu? Então a gente precisa definir e todo mundo falar na reunião a mesma língua do que é a oferta. Assim como concentração de demanda pô, eu tenho 30% dos restaurantes com 70% dos pedidos. Então concentração quanto por cento é concentração? Um restaurante? 10 restaurantes? Não, eu tenho 270 mil restaurantes. Literalmente, na época, era esse número. Então, o que significa aí 30%? Ah, a gente está falando de 27 vezes 3, 27. Aqui é que você traz um cenário que não dá margem para ter, para que as pessoas não estejam em páginas diferentes ou tendo referências diferentes. Está todo mundo na mesma página, com as mesmas referências e vai ser mais fácil ter fazer uma análise em cima disso, porque todos estão com a mesma referência. Sim, né? Agora eu posso chegar lá no banco de dados e filtrar cidades com menos de 50 mil habitantes. Antes, cidades pequenas Se pedir para dois fazer, vai ter resultado diferente. Exatamente. É o famoso, se você perguntar qual que vários indicadores da sua empresa, você pede para conferir, cada área tem o seu número, né? Cada uma com o que mais lhe favorece. Exato. Então aqui é isso, porque eu não estou colocando juízo de valor. Né? Então, menos, mais, bom, ruim, pouco, muito, vira um número que embasa o que a gente vai fazer em seguida. Então, é aí que quando eu entro com a minha história de contexto, insight, eu já tenho esse número no meio dela, entendeu? Então, meu insight não muitos pedidos, 50 mil habitantes gera tantos pedidos a menos, que é a média. Então, é um número. Vocês que estão nos assistindo conseguem entender o quanto tudo isso é questão de treino, porque não é nenhum, é um exemplo muito bacana, porque mostra a simplicidade do negócio, que mostra quando você faz esse tipo de análise, uma assertividade dentro da estratégia, você tem uma equipe coesa, porque eu acho que o que mais o maior problema das empresas é problema de comunicação, e principalmente porque estão com parâmetros talvez totalmente distintos sobre tudo. E pela velocidade que a gente tem que fazer tudo. Exato. Então, é um exemplo do quanto você consegue ser prático, assertivo, mostrar que você sabe, você não precisa fundamentar com trocentas mil coisas, trazer lá quais são as cidades, porque tem gente que vai trazer quais são as cidades que tem, são essa. Olha quantas cidades, traz lá né? Um PPT com um mapa do Brasil pintado as cidades. Não é isso. Depois, esse aqui é o pontapé. Depois, isso vai direcionar a ideia vendida dentro de uma estratégia. Precisamos penetrar nessas cidades, aí nós vamos do macro para o micro, né? É isso. E aí a gente vai caminhando dentro da estratégia. Não precisa ser totalmente arrancar todas as camadas naquele insight. Sim. Isso é bacana porque torna as reuniões muito mais curtas, objetivas, produtivas e satisfatórias. E também traz a rentabilidade, né? Que a coisa funciona. Além do convite da Blucher para escrever sobre storytelling com dados, inaugurar a sessão de negócio, que é tudo muito lindo e maravilhoso, quando eu comecei a escrever e fazer o download da minha cabeça para o livro, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei, entendeu? Então eu poderia estar pensando na empresa ser mais rica, mas eu estou sendo bem sincera com vocês, que gente, leiam, porque eu passei por tudo aquilo e dói. Eu odeio entrar numa reunião que vira outra reunião. Então quando você fala fica mais tempo, otimiza, etc., também não quero uma reunião de 5 horas. Eu quero entrar lá e que a minha próxima reunião seja com novos temas, entendeu? E não repetindo a mesma coisa. Então é isso. Vai gerar dinheiro para a empresa? Sim. Mas também vai gerar satisfação para você, que vai sentir que seu trabalho não é inútil. Agora eu vou te provocar mais um pouquinho. Qual cenário é mais difícil? Se chegar à conclusão do problema, que cidades pequenas não têm oferta, ou trazer a solução? Porque também eu vejo que as empresas têm muita dificuldade de entender onde elas podem crescer, onde estão as grandes oportunidades. Porque existe o conformismo.
Cidade pequena tem o cara da pizzaria que já é fidelizado, Uhum. eu não vou conseguir entrar, porque o cara não vai usar a plataforma. Lá o pessoal não usa muito o digital, né? A gente ouve muito isso das empresas. Uhum. Então, aí é outra pergunta dentro da sua trajetória, né? Apesar que você trabalhou em empresas que se desafiavam nesses aspectos, aonde que eu consigo penetrar mais. Mas nas consultorias você pegava empresas mais tradicionais, tudo. Então, aonde você enxerga que é o grande desafio? Ou está em ambos? Está em ambos. Eu acho que ele recebeu uma cópia adiantada do livro. É. E não fui eu que enviei, o que mais me preocupa. No Pior que livro, não no também. livro, eu comento que existe o viés do status quo. Então, que as pessoas têm medo de mudar, que o custo da nova oportunidade, o que aquilo pode gerar, porque já existe. O famoso em time que está ganhando não se mexe. Até entendo, até concordo, assim, em partes. Mas o meu ponto é, se você não está conseguindo convencer aquela pessoa a mudar, é porque você não descobriu qual que é o que aquilo gera de risco para ela. Então, pode ser risco que a pessoa vai colocar no chão todas as teorias dela e ela vai dar como incompetente, o que é péssimo, entendeu? Então, se você não conseguir convencer ela que virando parte da solução, aquilo pode galgar ela para outro lugar, então as pessoas têm medo. E isso gera o meu segundo ponto. Dado que as pessoas têm medo, e você estava falando do problema ou solução, eu achar um problema, entre aspas, é fácil. Os números estão ali, eles falaram para mim, eles vieram dos céus e contaram a história. Agora, fazer uma recomendação, eu tô me pondo em xeque, né? Eu tô me pondo em risco. Tenho oportunidades que podem ser que aconteçam e eu tenho cenários ruins que podem ser que aconteçam. Então, se as pessoas têm medo, eu tenho medo de te recomendar alguma coisa e errar, né? Por isso que a recomendação não é que as pessoas necessariamente não saibam, é que, a depender do cenário e estrutura da empresa e de como elas são recompensadas e quais são... Então aí, ó, os indicadores que definem se ela vai bem ou mal, ela vai ter mais ou menos medo de ir para frente. Então, num cenário como o iFood, que tem uma área toda de inovação e que tem um cenário acelerado e que tem determinadas provocações para mudança, eu quero recomendar mais coisas, entendeu? Inclusive é incentivado. E aí eu digo que, gente, a gente poderia recomendar menos coisas e testar com mais solidez, né? E aí qual que é o equilíbrio perfeito? Boa pergunta. Mas você entendeu? Entendi. Então, achar o problema é fácil porque os números estão gritando para você. Recomendar a solução é um lugar muito ruim, tanto de fazer quanto de aceitar. Como o nome do livro é Além dos Gráficos, eu vou além da sua tese agora, né? Legal, nós temos um problema e criamos aqui, em tese, uma estratégia, A gente né? criou Aqui o que a gente costuma ouvir e o que a Sim, gente tem que ouvir é a exato, mesma coisa. exato. E aí aqui nós temos um problema que nós precisamos criar uma estratégia sobre isso. Uhum. Uma grande dificuldade que eu vejo das empresas também é entender dentro, por exemplo, desse cenário. Então, cidades com menos de 50 mil habitantes, somente 20% dos restaurantes abrem em horário de alta demanda, 17 a 21, gerando concentração na demanda e tal, né? Uhum. Aqui existem vários movimentos que podem ser feitos, né? Eu posso estimular mais a abrirem nesse período. Posso dar Eu posso, incentivo. enfim, posso Exato. trabalhar com várias vertentes. Uhum. Agora, como eu consigo mensurar o quanto eu explorei todo o potencial daquela oportunidade? Uhum. Como eu consigo dimensionar o meu teto? O que eu posso considerar dentro de uma ação, dentro dessa realidade, um número bom ou ruim? Porque aí entra o processo de análise de dados, né? Uhum. E aí um pode achar que o resultado é bom, o outro pode achar que é ruim e sair da mesma página novamente. Uhum. Você tá agora entrando num cenário querendo me pôr no fogo. Tô te provocando aqui. E aí é que entra a parte humana, tá? A gente volta pra lá. Você ouviu tudo isso, tá? Você é meu chefe. Você vai me dizer, eu quero que esse número caia para 15%. Ou suba para 30%. Você é dono da estratégia. Se eu já tenho esse número, porque existe um alinhamento do que significa um equilíbrio de passa, um número ideal, eu vou falar, senhor chefe,
Se a gente tem 20% hoje e a gente precisa chegar em 40%, a gente tem 50 opções. Dessas 50 opções, né, para eu bater lá, a minha estimativa, e a estimativa vem o quê? De hipóteses. Vem de ideias malucas. E aí você vai passar vendo se as suas hipóteses são válidas ou invalidadas. E aí é o processo de análise de dados. Então, você fez todo esse processo antes de fazer sua recomendação, tá? E aí cada um sair para um caminho diferente significa que você não terminou o seu processo de fazer a sua recomendação passo a passo. Porque quando eu estou falando aí no meu livro, no capítulo 5, tá? Eu sei todos de cor. Tá tudo decorado, né? Não, eu não aguento mais me ouvir falar, gente. Eu não aguento mais me ler. A cada vez que eu me leio, eu falo assim, nossa, mas quem que escolheu essa palavra? Essa palavra é péssima. Enfim, não posso mais mudar nada. Então eu só tô assim, essa cor tem que ser tal. Então, quando eu vou lá no capítulo 5, eu falo, quando você chega no final da sua apresentação, você tem que ter uma recomendação que diz o que tem que ser feito, por quem tem que ser feito e quando tem que ser feito, entendeu? Porque mesmo se eu falar que de 20 tem que aumentar para 50, beleza. Então, você tem que virar, olha, o time que tá de vendas tem que ir para essas cidades, tá? E conseguir mais 30 mil restaurantes até o final do mês. Aí o pessoal vai falar, não, mas isso é impossível. Aí eles vão falar, a gente precisa de 2 meses. Ah, tá bom, então 2 meses. Mas você saiu de lá com o número que deveria ser, só que tem que ter um humano negociando esse pedaço, entendeu? Porque é isso, vai chegar na estratégia? Não vai. Tem alguma coisa, a gente tá, no caso do iFood, que agora tá com 2 outros players aqui no Brasil, né? Então tem a 99 Food e tem a Queta. Como é que isso tá mudando o jeito que eles estão definindo o que, quando e como? Eu ia entrar justamente nesse ponto, né? Então, essa decisão, ela não é uma decisão... a recomendação e a proposta, né? Ela vem com contrapartidas porque você conseguiu definir algo concreto para ser feito. Se não fez, se você só fez metade da lição de casa, você vai ter metade do resultado, quiçá nada, né? Porque às vezes, se a gente não faz tudo, acaba não funcionando. Foi o que você disse. Se um número às vezes está errado, ele destrói todo o seu argumento. Aí você já fica assim, ó, você deve estar em casa pensando, tá, eu entendi tudo, mas se eu errar num negócio... Aí, é o que você disse, é treino. Você vai fazer um dia de cada vez e você, ao longo dos anos, das reuniões, de tudo, você vai falar, eu falei isso certo. Mas você tem na sua trajetória essas empresas unicórnios, né? E a gente sabe que, no início, as coisas são mais simples, porque tudo é oportunidade. Mas chega um momento que a régua está muito alta. E aí o risco de uma movimentação, ela também se torna... perigosa também, né? Sim. Então, você pega vamos pegar o iFood, que é um exemplo bem bacana, né? Ela teve um espaço de tempo onde ela reinou e ela pôde acertar ou errar dentro de várias estratégias ali durante o tempo. E quando a concorrência começou a entrar mais forte, você percebe que ela se movimentou também. E eu, particularmente, eu achei que tiveram muitas decisões errôneas que me fez pensar até no sentido de eu sempre gostei, estava acostumado, habituado, mas as mudanças não foram benéficas e me gerou um descontentamento que me fez conhecer até quem está chegando. Então, também como utilizar também os números, a análise de dados para você entender que assim, opa, tá começando a me incomodar aqui, então preciso ter um aprimoramento, não posso ficar do jeito que tá, eu preciso mudar alguma coisa. Mas também você mudar e quando vê que não dá certo, você agir rapidamente e corrigir essa rota que não deu certo, porque de certa forma começou a representar um risco com uma concorrência agressiva na sua estratégia, agressiva no investimento e que, né, por exemplo, uma das coisas que eu detestei dentro dessa nova filosofia do iFood, quando começou a ter a concorrência, foi aquele negócio da pressa do entregador e falar assim, ó, você tem 2 minutos para ir buscar seu pedido, senão, né, foi uma coisa que me incomodou, né? Porque daí
eu não sei com qual filosofia, baseado em que eles fizeram as mudanças, mas provavelmente tinham uma análise ali de dados que mostrou que talvez fosse uma solução para um problema que eles tinham, mas que na percepção do consumidor aquilo não se refletiu num benefício, sim num problema. Né? Os números normalmente apontam isso, ou não, pela sua experiência? Nesse grau de satisfação, tudo. Você me pôs em maus lençóis, né? Que eu tenho que falar da empresa que eu trabalhei. Os números, eu volto no meu ponto e vou fazer o gancho, que é a escolha dos números sempre é subjetiva e cada número que você escolhe aponta para um comportamento específico, né? E aí eu vou dar um exemplo melhor do que é esse comportamento específico que eu acho que eu deixei muito abrangente. Num cenário como o iFood, tá? E aí esse cenário, justamente concorrentes conversa com esse exemplo, existe um equilíbrio perfeito das praças. Então, tem um número de restaurantes que eu tenho que ter para um determinado número de clientes, para um determinado número de entregadores. Então, começa a me faltar entregador, tá? E aí eu falo para o time de logística, que inclusive é um time que sempre sofreu muito de demanda analítica dentro do iFood. Foram bastante cobrados por isso. Então, eles recebem, vocês precisam ter mais entregadores em tal praça, tá? E aí eles têm, o time de logística é tão grande que eles têm um time de aquisição e um de retenção. Aí o que o time de aquisição faz? Ele põe assim, vou dar R$600 para qualquer entregador novo que vier para fazer sua primeira entrega. Só que aí eu tenho um time de retenção. Você acha que esse entregador que recebeu R$600 vai necessariamente ficar? Não. Mas agora se for, você vai receber R$600 se você fizer a sua primeira entrega e ficar aqui por um mês, você vai receber só depois de um mês, aí você está trabalhando as duas coisas. Então, a depender de como você constrói a sua métrica, você tem um comportamento único. E vou ter um monte de entregadores se cadastrando. Quase eu vou me cadastrar lá para receber R$600. Tem uma moto, eu tenho o casaco do iFood, é só ir. Tem uma bag, tenho tudo. Entendeu? Então, é isso. Mas eu vou dar o mesmo dinheiro para retenção. De qualquer forma, você está incentivando um comportamento pontual. O que você precisa para resolver um problema de concorrência como esse seria um comportamento recorrente, né? Então, a escolha da métrica que você põe incentiva um comportamento ou outro. Então, os números mostram? Depende, eu estou olhando para a métrica que mostraria, e aí eu não falo sobre isso no livro, mas eu falo sobre isso na aula que você assistiu, que é qual que é a métrica destino versus a métrica precedente. Então, se a minha métrica destino é ter mais entregadores, quais são, o que eu tenho que olhar durante o caminho para eu saber? Quantos se inscreveram, quantos converteram, quantos foram buscar bag, sei lá, quantos mandaram a CNH. Então, isso são métricas de meio em que eu atuo, e aí essas são mais fáceis de perceber que algo está dando certo ou algo está dando errado. Quando a gente chega só para uma métrica de fim, que é quantos entregadores eu tenho, eu olho para trás e posso fazer qualquer coisa, entendeu? Entendi. Então, e é muito difícil escolher. E as pessoas que lerem o livro, quando for lançado, qual é a sua expectativa de aprendizado que a pessoa pode levar para ela, depois de ler o livro? A minha expectativa de aprendizado é o que eu digo no último capítulo, que eu falo que você consiga ver, que você consiga sair mais confiante de que você fez uma boa recomendação, de que você saiu daquela reunião entregando e recebendo valor, tá? E aí eu até crio assim, você vai entrar no cenário de qual é o seu indicador de sucesso próprio, né? Quantas reuniões suas deixaram de ficar sendo remarcadas, ou as pessoas deixaram de participar, ou não viraram projetos, e aí cada um meio que vai fazer o seu, porque cada um tem sua dor específica sobre como se sente numa reunião. Mas eu espero que depois de ler o Além dos Gráficos, você se aposse de 1, 2, 3, todos os frameworks ou metodologias, transforme para a sua realidade, porque a minha realidade não é a sua realidade, e saia no final falando, eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho, entendeu? Porque todo mundo passa meses e meses fazendo trabalho e chega no final do ano e fala, nossa, paguei incêndio o ano inteiro e ninguém está me reconhecendo.
Se ninguém está te reconhecendo, não é porque você fez um mau trabalho necessariamente, mas pode ser porque você nunca soube comunicar tudo aquilo que você entregou e tudo aquilo que você recomendou de possibilidades futuras. Apesar de você achar que eu li o seu livro, e eu não li o seu livro ainda, mas vou ler, né? Mas te conhecendo dá para ter uma noção do que você vai entregar, né? Então, já de antemão, acho que você está sendo modesta nessa sua expectativa, porque eu já vou adiantar para vocês, né, da nossa audiência, que esse livro vai transformar a sua vida. Vai ser a sua arte de vencer e vai trazer você como protagonista no mundo dos negócios. Porque no mundo atual, para mim, não tem algo mais relevante do que você fazer análise de dados com storytelling. Esse, além dos gráficos, é a receita que você precisa para a sua vida, não só para o seu campo profissional, mas eu acho que para a sua vida. Você vai ver como você vai ser mais objetivo, eficiente em tudo aquilo que você almejar. Você pode ter certeza. Então, eu acho que é uma grande virada de chave. Estou na expectativa. Já tem data para lançar ou não? A gente está colocando segundo semestre. Se eu pudesse dar uma... Olha aí. Até a Siri está querendo saber aqui, ó. Vai guardar essa informação. Ó, tá planejado para segundo semestre. Hoje eu mandei uma mensagem para minha editora se a gente conseguir fazer no final de agosto. Então fica aí a expectativa de final de agosto. Se a minha editora vir isso, ela vai querer me matar. Mas quem sabe assim eu consiga final de agosto. Então ó, vamos lá, vamos pressionar que eu tô ansioso por esse eu livro. também. E vai estar disponível em todas as livrarias? Vai estar disponível em todas as livrarias, disponível na Amazon, disponível no site da editora. E aí eu sei lá o que mais eles vão querer fazer, porque eles têm todo o poder de distribuição e não eu. Mas se você quiser saber tudo em primeira mão, você pode entrar em carinapiva.com.br/livro. Eu espero que na edição eles coloquem aqui para ficar mais fácil, Claro. tá? Porque eu vou dar todas as informações por lá, vai ter acesso à pré-venda, entendeu? Já que as pessoas querem que o seu time seja melhor, as pessoas podem comprar 10 livros para dar para o time inteiro, entendeu? Então não tenho exatamente onde, como e que horas as coisas vão acontecer, mas você com certeza será comunicado e quem se inscrever também. Então a gente vai colocar o link aqui, porque no site da Carina Piva já tem como você se cadastrar para esse pré-lançamento e ser um dos primeiros a receber esse livro. E eu falo assim, eu tenho certeza que vai ser campeão de vendas, então assim, seja um dos primeiros e já se movimente e largue na frente. Largue na frente. Beber água limpa é sempre muito bom, né? Exatamente. Imagina você ter lá no copo e poder falar assim, ai, eu vi primeiro porque tá lindo o design. Hoje o Cláudio pôde ver como é que tá ficando essa arte. A gente tá fazendo um negócio, eu e o designer, a gente tá de fato fazendo uma cocriação para trazer que você é humano, que você pode desenhar seus bonequinhos no canto da página e ainda assim conseguir ser uma pessoa profissional e escrever algo que vai transformar as pessoas. Você usando, cara, papel e caneta, entendeu? Você vai chegar no seu PowerPoint depois de você já ter sua ideia. Por quê? E aí, vamos lá, mais uma última provocação. A minha expectativa é que você chegue no cafezinho e convença o seu CEO de qualquer coisa sem precisar de um PPT. Porque os dados podem estar só na sua fala. Muito bacana. O livro ficou a sua cara. Ele vai ser assim, exato. Se você quiser ver um pouco de como tá ficando o layout, no LinkedIn eu tô colocando lá um pouco, dando assim, eu tô dando, gente... Então passa aí o LinkedIn, porque o pessoal pode se inscrever na newsletter também. É isso, que é LinkedIn /Carina-Piva, né? Então se você colocar lá, eu sou a primeira que aparece. Você que tem todo o livro, todas as 200 páginas? 200 páginas. As 200 páginas, tudo decorado, de cor e salteado. Tem algum ponto relevante ali que eu não mencionei, que vai ter no livro? Não, acho que o ponto mais relevante que eu coloco em letras garrafais é você precisa pensar e pensar cansa. Isso é fundamental, né? Bom, quero desejar muito sucesso no livro. Pode ter certeza que todo o meu time vai ser presenteado com esse livro. Desejo que seja um best-seller porque eu acho que a sociedade precisa de informação
dessa forma, eu acho que é uma forma de pensar diferente. Eu já sublinhei o livro para vocês terem uma ideia, para facilitar. Então eu acho que é uma forte recomendação de livro aqui, e quando lançar a gente divulga aqui novamente, falando que já está disponível, mesmo que seja em outros episódios aqui, a gente traz aqui. Eu vou faz trazer. Um negócio só no Instagram ali, mostrar, né? É bom, vai colocar até no TikTok Shops o livro lá. E você sabe que vai ter um influenciador do TikTok que vai falar sobre o livro, eu tô me sentindo tão especial. Você tá muito chique, tá? O Brasil inteiro tava em Salvador, dando entrevista, CBN. Como tá essa vida agora de estrela? Essa vida de estrela? Tem que comprar maquiagem. Essa é a vida de estrela. Não, é curioso, porque cada um vem com as suas perguntas e aí você vai tirando mais, né, mais coelhos da cartola, assim, que você vai descobrindo como que sua mente trabalhou para chegar nessas 200 páginas, que não são só as 200 páginas. As 200 páginas já são cortadas, gente. Entendeu? Que num Word eles deram o quê? 150, 160 páginas que viraram 200 com o layout. Então a história, como é que é a história de chegar até aqui, como é que é a minha história de 99 e Uber iFood, por que eu falo que, cara, é um livro de fofocas, entendeu? Você vai ler lá os cases e você vai falar, quem será que é essa empresa, sabe? A ideia de aproximar e depois de pensar, como é que eu vou demonstrar isso? E depois a ideia de, tem que cortar, não tem que cortar, quem que revisa, quem que não revisa. Então você vai trazendo esses pequenos detalhes que para mim pareciam insignificantes, mas que quando alguém me pergunta eu falo, nossa, isso foi muito relevante para o processo, entendeu? Então eu acho que esse negócio de fazer entrevista tá me deixando mais confiante de que eu fiz um negócio com carinho. Legal. Deixa um recado final para quem está nos assistindo, convidando eles para ler o seu livro. Sim. E a sua expectativa aí também. Com a minha expectativa. Bom, a minha expectativa é descobrir como é que é vender livro, né? Porque tá me dando a maior ansiedade do universo. Eu nunca senti tanta ansiedade na vida, todos os cargos e todas as empresas que eu já tive, porque é muito mais fácil quando você tem para onde você tem que ir. Vai crescer, vai ser gerente, aí vai ser diretor, aí vai ser não sei o que lá. Não tem, tá? Você não sabe se você vai vender livro, se não vai vender livro, se vai ser legal, se não vai ser legal, se as pessoas vão gostar, não vão gostar. Mas a minha mensagem que fica é, se você acha que você está fazendo um bom trabalho e não é reconhecido por isso, leia Além dos Gráficos, você vai descobrir que você tem uma história inteira para contar. Você continua dando aula, consultoria, palestras, tudo? A gente continua dando aula, consultoria e palestra, porque a gente vive de alguma coisa, né? Sim, a gente dando aula, eu continuo dando aula no MBA da Exame Sampo agora, então a gente tá nos dois. Eu voltei a dar aulas frequentes para os clientes corporativos da Terra, então somos terra.com.br, eu tô lá entre os professores. Dou palestras, e aí essa é uma coisa, tá? Eu dou palestras sobre storytelling com dados, eu dou treinamento sobre storytelling com dados, mas eu não quero dar mais. Porque as pessoas acham que vai resolver o negócio em 2 horas e não vai resolver, entendeu? Então eu tô começando a criar um posicionamento de marca que storytelling com dados não se resolve em 2 horas. Então acho que essa é uma coisa. E aí a consultoria tá com esse viés maior, que é pensar nessa estratégia como um todo. Então, ao invés de você me contratar para a gente construir um PPT juntos e fazer um treinamento de, 4 semanas, a gente vai pensar em como que você está escolhendo esses dados para determinados comportamentos. Porque aí isso vai determinar se sua comunicação lá na frente está boa. Então, a consultoria está embalada nesse mundo de inversão estratégica, né? Eu olhar para a escolha estratégica antes de olhar para qualquer número. Mas em 2 horas você muda mentalidades para depois a pessoa prosseguir dentro daquilo e transformar a sua vida. Então pode ter certeza que vale a pena. Quem sabe? Eu prefiro fazer isso em podcasts e programas e etc. que as pessoas peguem aí e na hora de contratar elas já queiram dar all-in e fazer um processo de transformação. Legal. Quero agradecer novamente a sua presença aqui mais uma vez. As portas do Arte de Vencer estão sempre abertas para você. Muito sucesso e boa viagem, né? Que agora você tá internacional também. Eu tô indo. Gente, eu tô indo pra China hoje. Valeu. Obrigada. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, comente e compartilhe esse conteúdo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer conhecer a história da Karina Piva,
Pega lá em janeiro, fevereiro do ano passado, 2020. tem toda a biografia dela e também esse episódio aqui que fala sobre o livro que em breve estará em todas as livrarias do Brasil e será um best-seller, pode ter certeza. Tomara que eu ganhe um jabuti, que esse é meu desejo. Pensar pequeno. Sonhar, né? Tá no preço. Isso aí. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem com mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Até lá.